investiga caso do homem que sofreu queimaduras após procedimento estético para reduzir medidas do corpo. Medo dentro de casa. Número de tentativas de feminicídio mais que triplica em apenas um ano no DF. Jornalista é agredido e preso por soldados no Exército da Esplanada dos Ministérios. E nem a igreja escapa da malandragem. Quadrilha de líderes católicos é presa no entorno acusada de roubar dízimos e até taxas de batismo. Veja também o resultado do Miss DF 2018. A mulher mais bonita da capital é moradora da Asa Norte. Boa noite, eu sou Juliana Cury e está começando agora o Band Cidade, segunda edição, com as principais notícias do dia. Seja muito bem-vindo. A gente começa essa edição com um alerta. É preciso ter cuidado na hora de submeter o corpo a procedimentos estéticos. A escolha deve levar em conta profissionais capacitados e clínicas credenciadas. Mesmo técnicas que aparentemente não oferecem riscos podem causar problemas. Foi o que aconteceu com um estudante. Ele decidiu fazer um tratamento chamado criolipólise, que é o congelamento de gorduras. Mas o resultado não foi nada do que ele esperava. Veja na reportagem. As marcas de queimadura estão espalhadas pela barriga, costas e cintura. Esse estudante, que prefere não se identificar, ainda se recupera de um grande susto. Em busca de um corpo perfeito, ele resolveu fazer um tratamento de congelamento de gorduras, conhecido como criolipólise. Mas 12 horas após o procedimento, sentiu que algo estava errado. E eu fui no outro dia à clínica para conversar com eles, vendo o que poderia ser feito, de que forma eu poderia tratar aquilo, mas eu percebi que eles não sabiam o que estavam fazendo. Essa especialista em estética explica que a criolipólise é indicada para quem deseja perder gordura localizada e que o procedimento é considerado seguro, mas ela alerta que existem contraindicações. Essa pele não pode ter nenhum tipo de manchas já aparentes, tá bom? Não pode ser um paciente diabético, pacientes com câncer, gestantes. Além de procurar um profissional capacitado, o paciente precisa ficar atento às condições da manta, usada durante o processo de queima de gordura. A manta ela é importante, que ela seja maior do que a área trabalhada, maior do que o cabeçote, e que seja uma manta fornecida principalmente pelo fabricante da máquina. Dicas valiosas que poderiam ter ajudado o estudante. Ele fez uma ocorrência na polícia e denunciou o caso à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Enquanto espera respostas, tenta superar o trauma, que dificilmente será esquecido. Eu fui atrás de um procedimento para melhorar o meu corpo. E quando a gente procura melhorar o corpo é porque a gente vê algum problema, né? Então, e agora eu tô com essa queimadura e eu não sei por quanto tempo eu vou ficar com essa marca no meu corpo. Mas eu sei que vai ser bem difícil de tratar. Em Ceilândia, uma briga de casal terminou com um homem ateando fogo no corpo da companheira. Depois, Nivaldo dos Santos, de 42 anos, colocou fogo no próprio corpo. Segundo os bombeiros, os dois ficaram gravemente feridos e foram levados para o hospital com mais de 70% dos corpos queimados. O casal teve o primeiro atendimento ainda em casa, mas agora está no Hospital da Asa Norte. A polícia apura o caso como tentativa de suicídio e de feminicídio. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o número de tentativas de feminicídio no DF mais que triplicou em apenas um ano. Em 2016 foram 18 casos e no ano passado foram 63. As primeiras informações revelam que o homem cometeu o crime porque a companheira Edna Maria de Jesus tinha se recusado a ir à feira com ele. O estado de saúde do casal não foi divulgado. O líder de uma quadrilha especializada em roubos a residências no DF foi preso ontem na quadra 2 da Estrutural. Policiais faziam patrulhamento no local quando abordaram 4 suspeitos em um carro prata. Os homens tentaram fugir, mas foram alcançados logo em seguida após baterem no meio-fio. Irando Santos Costa foi preso, mas o restante da quadrilha fugiu pulando os muros das casas.
Os vídeos divulgados pela Polícia Militar mostram a ação dos criminosos. Pelo circuito interno de segurança de um condomínio, é possível ver que o portão está aberto e um carro prata entra sem qualquer problema. Em outra filmagem, dá para ver que um homem observa o movimento da rua e depois tenta forçar a entrada de uma das casas, mas, sem sucesso, foge em seguida. A polícia descobriu que o carro usado pelos ladrões estava com a placa clonada e havia sido roubado em março, no Guará. Os suspeitos que conseguiram fugir continuam foragidos. Santa Ganância, líderes de igrejas católicas do entorno foram presos hoje em Goiás. A quadrilha é acusada de roubar a diocese da Igreja Católica de Formosa e também de paróquias em cidades próximas. Dízimos, doações, taxas de batismo, de casamento e arrecadações de festas eram desviados para contas dos religiosos ladrões. No total, o Ministério Público de Goiás e a Polícia Civil cumpriram 13 mandados de prisão e 10 de busca e apreensão em 3 cidades, Formosa, Posse e Planaltina de Goiás. A investigação começou em 2015. O Lago Paranoá sofre com a falta de consciência de quem joga todo tipo de lixo por lá. Para fazer a limpeza do local, a CAESB conta com a ajuda de um equipamento chamado Papaguapé. Em apenas 2 dias de trabalho, a máquina tirou o equivalente a 14 caminhões caçamba de lixo. Veja só. A ação de limpeza do Lago Paranoá é uma verdadeira força-tarefa da CAESB, SLU e Corpo de Bombeiros. E é com a ajuda desse equipamento aí, batizado de Papaguapé, que o lixo é retirado. A máquina foi comprada pelo governo em 2012, no valor de R$3 milhões, e se tornou uma importante aliada na proteção das águas do lago. Madeiras, plásticos e algas, nada escapa. Todo o resíduo que flutua, nós conseguimos retirar. Só que, como eles vêm para debaixo desse deck, nós precisamos da ajuda do Corpo de Bombeiro do SLU para deslocá-los para fora, um ambiente livre onde o barco consegue ter acesso. Esta semana, a operação tem se concentrado no deck sul. Somente nos 2 últimos dias, foram retirados mais de 130 metros cúbicos de lixo, o equivalente a 14 caminhões caçamba. Todo o material recolhido aqui é encaminhado para a CAESB, onde é feito o descarte. E se o Papaguapé está fazendo o trabalho dele, o governo também pede a colaboração da população. Todas as pessoas que vêm usufruir desse deck, eles deveriam ter um pouquinho de mais zelo e levar os seus lixos com eles, né? A abertura do Fórum Mundial da Água teve a participação do presidente Michel Temer e líderes de diversos países. O governo federal aproveitou o momento para anunciar que trabalha em um projeto que vai modernizar a lei do saneamento básico. A programação do fórum começou neste domingo e deve atrair cerca de 40 mil pessoas até sexta-feira. Na sessão de abertura do 8º Fórum Mundial da Água no Palácio do Buriti, o presidente Michel Temer enfatizou que assegurar a água é garantir dignidade à população. Para os chefes de Estado de vários países, Temer destacou ainda que a segurança hídrica é uma das políticas do governo no Brasil. Só para dar um exemplo, implementamos o programa Plantadores de Rios, que usa ferramentas digitais para defender nossas nascentes e nossas áreas de preservação permanente. O governador do Distrito Federal também participou da abertura oficial do evento, que deve reunir mais de 40 mil pessoas no Centro de Convenções Ulisses Guimarães e no estacionamento do Estádio Mané Garrincha nos próximos dias. O Fórum Mundial da Água deve deixar um legado para essa e para as futuras gerações. Enquanto isso, no Centro de Convenções, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, participava da abertura da Conferência de Magistrados e do Ministério Público no Fórum. Carmen Lúcia destacou a necessidade de políticas públicas para o fornecimento de água potável para a população e lamentou o fato do Brasil ter feito mal à natureza nos últimos anos sem pensar em sustentabilidade. Cabe a nós do Poder Judiciário, acionados, já que não agimos de ofício, fazer com que se mude integralmente este quadro
para que o meio ambiente ecologicamente equilibrado seja garantido para que nós possamos viver melhor. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dott, também esteve no evento e destacou que o Brasil precisa de justiça, assim como precisa de água. Temos sede de justiça no Brasil. A justiça, ministro Benjamin, é como a água. Sem ela, morremos de sede. Como a água, a justiça é leve e reconfortante para quem dela necessita. Ao fazer essa associação e destacar a necessidade da união de magistrados ao lado da sociedade para fazer a aplicação da lei, Raquel Dott falou sobre a morte da vereadora Marielle Franco, executada a tiros na semana passada no Rio de Janeiro. Precisamos de justiça para Marielle Anderson, precisamos de justiça para os que defendem a água, para os que são vítimas da falta de água e do modo injusto do uso da água. Precisamos que a água, como a justiça, seja para todos. Por causa da realização do fórum pela manhã, o trânsito sofreu alterações e ficou complicado, mas durante a tarde voltou ao normal. As mudanças perto da estrutura montada no Centro de Convenções Ulisses Guimarães e no Estádio Nacional Mané Garrincha continuam até o fim do evento, que é dia 23 de março. Agora vamos falar sobre as principais atrações do Fórum Mundial da Água. Além das palestras, seminários e oficinas, tem novidade para a garotada. Quem tem todos os detalhes ao vivo é a repórter Camila Lopes. Oi, Camila, boa noite para você. Quais são essas atrações? Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. Olha, o que não falta aqui são aquelas atrações principalmente para a garotada. A Vila Cidadã está recheada delas. Tem, por exemplo, um voo de asa delta, tudo virtual, né? Para a criançada dar aquela olhada, ver como é que são as nascentes, os rios. E também tem, aí quando a gente vai para aquele polo mais gelado, as crianças têm a oportunidade de visitar um laboratório de cientistas e naquele frio danado. E aí eles fazem um passeio, tem também um laguinho. Você falou agora da poluição do Lago Paranoá, que o pessoal tem jogado bastante lixo. Aqui tem um laguinho que as crianças fazem como se fosse uma pescaria, retirando esse lixo. E aí vale bastante a pena esse passeio. A gente tem visto muita família por aqui. E quem quiser saber um pouquinho a mais sobre como está o fórum, basta acessar o site, vai aparecer aí na tela, é o www.worldwaterforum8.org. Juliana, vale o passeio, só que tem que estar com disposição, porque o complexo é muito grande. Obrigada, Camila, pelas informações, vale mesmo. Você fica agora com o comentário de Cláudio Humberto. Olha, o governador Rodrigo Hollenberg passou vergonha no 8º Fórum Mundial de Águas em Brasília, tendo de falar sobre segurança hídrica diante de pessoas de vários lugares do mundo que estão discutindo água. Brasília é a única capital do planeta a enfrentar racionamento. Até por isso, o governador deveria aproveitar aquele discurso e demitir os dirigentes da CAESB e da DASA pela incapacidade demonstrada para evitar o colapso que nos levou a uma situação que é vergonhosa. Brasília é a única capital brasileira enfrentando o racionamento. Não se vê isso nem mesmo nas capitais e grandes cidades do Nordeste, onde a seca é histórica. Para completar o vexame, a CAESB suspendeu o racionamento nas áreas onde estão hospedados ou trabalhando os participantes do Fórum Mundial, como forma de não chamar atenção para a sua própria incompetência, única no mundo. Então, por causa do Fórum Mundial da Água, a CAESB decidiu suspender parcialmente o racionamento de água previsto para esta quinta-feira nas regiões do Estádio Mané Garrincha e do Centro de Convenções. Já as demais regiões administrativas continuam com o corte semanal. Amanhã tem torneira seca no Paranoá, Taquari, Condomínio RK, Império dos Nobres, Lago Sul e Gama. Os bairros Oeste de São Sebastião, Morro Azul e Vila do Boa também entram no rodízio desta terça-feira. O cronograma completo você encontra no site caesb.df.gov.br. E olha só isso, um jornalista da TV Justiça foi agredido e preso por desacato ao tentar desviar do bloqueio na esplanada dos ministérios depois da cerimônia de abertura do Fórum Mundial da Água no começo da tarde desta segunda-feira. Os soldados do Exército chegaram a derrubar o profissional que estava identificado. Nós temos imagens, veja só.
O vídeo feito por uma testemunha mostra o momento em que o jornalista é abordado por 2 seguranças que o seguram com força pelos braços. O funcionário da TV Justiça, identificado como Carlos Ferreira, tenta se explicar e dizer que passou pelo bloqueio somente porque precisava ir ao trabalho. Dá para ver que ele estava usando crachás de identificação. Mesmo assim, 3 soldados do Exército imobilizam o jornalista. Um deles sobe nas costas de Carlos Ferreira e o joga no chão com violência. Ele foi levado para a 5ª Delegacia de Polícia e vai responder por desobediência e resistência. Por meio de nota, o Comando Militar do Planalto informou que o jornalista Carlos Ferreira foi informado por diversas vezes que não estava autorizada a presença de pessoas não credenciadas naquele local e que, apesar disso, ele desobedeceu a ordem de parada e desacatou os militares responsáveis pela segurança do evento. Veja a seguir, GDF emite boletos de IPVA de 52 mil contribuintes com valores errados. É daqui a pouco, até já.